compromisso de começar essa jornada no horário. A gente está começando agora, estamos iniciando. Já temos 67 pessoas na sala, e eu queria muito agradecer a adesão de vocês e a participação de vocês. Espero que sejam aí quase 2 horas bastante produtivas, né, para todos nós. Bom, essa segunda jornada, ela vai trazer o tema Atenção Primária e Vigilância em Saúde. Sejam, então, todos muito bem-vindos, né? O objetivo dessa iniciativa do CONAS, que tem como público-alvo os membros, né, da Câmara, todas as 14 câmaras técnicas, o objetivo é realmente apresentar e discutir todos os temas relevantes para a gestão do SUS, né? Isso a partir de uma visão geral desse sistema, onde a gente vai passear, né, desde o seu início, seu funcionamento, sua organização, as principais políticas e os princípios orientadores do SUS, né, de uma maneira mais compartilhada. Por isso, a ideia de convidar todos os membros de todas as câmaras técnicas, e ainda mais agora, né, no início de gestão, onde houve mudanças, né, desses membros. São 14 câmaras técnicas que nós temos aqui do CONAS representadas, então temos todas as secretarias representadas, né, nessas câmaras técnicas. E aí o objetivo é justamente esse, a gente está apresentando para vocês, né, esse diálogo constante do CONAS com as secretarias de saúde. Bom, essa jornada, né, está prevista com um total de 6 episódios. O primeiro episódio, que foi inaugurado lá na quinta-feira passada, ele tratou da questão da regionalização, do planejamento, falou um pouco das redes e do financiamento do SUS. Estiveram presentes mais de 500 participantes, que nos deixou muito honrados, até porque essa proposta foi uma proposta que a gente teve que implementar de uma forma muito rápida, né? Então, assim, a gente não teve pouco tempo, inclusive, para divulgar, divulgamos isso a semana passada, então a gente ficou muito feliz, né, pela adesão, pelo curto tempo que a gente resolveu fazer, mas era aquela coisa, a escolha meio de Sofia. A gente pode planejar mais para frente, mas perde esse tempo, né? Que agora as equipes já estão sendo formadas e tudo mais. A gente recebeu, agora há pouco que a gente terminou de receber todas as indicações das secretarias, então foi uma opção mesmo estratégica, a gente ganhar tempo e já iniciar essa jornada na semana passada, mesmo sem ter, né, um prazo grande para poder vocês se programarem, que a gente sabe que a agenda de todo mundo é muito complicada, mas a gente optou por começar, até porque a gente vai estar disponibilizando todo esse material na página do CONAS, tá? Vai estar disponível lá no site do CONAS. Bom, então são no total de 6 episódios, né? Então a gente já falou do primeiro episódio, que foi planejamento, redes, regionalização e financiamento. Esse segundo episódio vai tratar da atenção primária e da vigilância em saúde, e vejam os temas bem grudadinhos, né? A atenção primária junto com a vigilância em saúde. No dia 23 de março será o terceiro episódio, com o tema atenção especializada, média e alta complexidade. No dia 28, o episódio 4, que vai tratar do tema da assistência farmacêutica e incorporação tecnológica. No dia 3 de abril, o episódio 5 vai falar da informação e informática em saúde e comunicação. Acho que a gente comunica ainda muito mal no SUS, então vamos melhorar, né, nossa comunicação. No dia 4 de abril, encerrando, né, essa jornada, vai ser apresentado o episódio 6, as relações interfederativas e a pactuação entre gestores do SUS, os papéis do CONAS, da CIB e da CIT. E aí a gente encerra, né, essa jornada aí junto aos membros da Câmara Técnica. Bom, para tratar, né, desse tema de hoje, a gente vai contar com a colaboração do Marco Antônio, que é assessor, que é consultor aqui do CONAS, e é uma pessoa que vem trabalhando a questão da atenção primária há muito tempo com a gente, é uma pessoa que tem uma experiência muito grande, ele vai ter a oportunidade aí de se apresentar. Vamos contar para a questão do tema da vigilância em saúde, com a presença do Nereu, Henrique Mansano, e do Fernando Avendanho, ambos assessores técnicos do CONAS, e eu esqueci de me apresentar, né? Como é que eu estou apresentando os colegas?
Eu sou Tereza Cristina, sou assessora técnica do CONAS, muitos de vocês me conhecem como Tininha, então fiquem à vontade, né, como for mais fácil aí de gravar meu nome. E aí, para iniciar essa jornada, eu queria fazer algumas combinações com vocês, né, para a gente aproveitar bem essa 1h30 aí de discussão. Bom, a primeira é que a gente vai manter os microfones desligados, tá, gente? Para todo mundo ouvir bem, enfim, para ninguém ter nenhum prejuízo aí, né, na apresentação do Marco Antônio, do Nereu e do Aventânia. O segundo combinado é que vai estar circulando aí um link com a lista de presença. Então, eu pediria a vocês que assinassem essa lista. A gente pretende dar um certificado, né, de participação, então é importante que o nome de vocês assinem essa lista, tá? O terceiro combinado é que as perguntas deverão ser encaminhadas via chat. E aí, vocês já podem ir escrevendo, que a gente vai ter um apoio, né, já anotando essas perguntas de vocês, para quando a gente abrir o debate, já está lá tudo registrado, e a gente vai encaminhar, né, as questões para os panelistas. Então, assim, eu peço muito que as perguntas sejam encaminhadas via chat. Mais uma vez, as apresentações vão estar disponíveis, né, a gente vai encaminhar tanto para o e-mail dos membros da Câmara Técnica, como vai estar disponível no site do CONAS. A dinâmica desse segundo episódio, a gente dividiu o seguinte, assim, né, o Marco Antônio vai ter 35 minutos para fazer a fala dele a respeito da atenção primária, né, enfim, compartilhar um pouco da experiência dele conosco, e aí vocês já podem ir fazendo as perguntas e colocando lá no chat, a gente vai estar separando, e em seguida o Nereu, junto com o Avendanho, vão ter 40 minutos para falar sobre a vigilância. Temos também mais uma colaboradora aqui nessa área da vigilância sanitária, que é a Maria Cecília, que infelizmente ela não pôde estar presente porque ela está cumprindo uma outra agenda, tá? Mas, com certeza, antes já discutiu aqui os três, já combinaram, né, os pontos que vão abordar aí nessa fala. Então, vamos começar, né, porque o que a gente não começa, a gente não termina. Então, sejam todos muito bem-vindos, a gente está muito feliz com a adesão de vocês, e vamos aproveitar ao máximo esse tema e essa oportunidade. Marco Antônio, é com você. Obrigada aí mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Ei, Tininha, obrigado a você, obrigado ao CONAS, né, porque sempre que a gente tem a oportunidade, né, de discutir temas como esses das jornadas, né, de todos os temas que estão se desenvolvendo, é sempre uma oportunidade para a gente aprender, para a gente aprofundar, para a gente se dar conta da experiência que a gente está fazendo, né? Eu sou Marco Antônio, eu sou pediatra de formação, sou de Minas Gerais, sou servidor lá na Secretaria Municipal de Belo Horizonte, mas tive a oportunidade de trabalhar durante 15 anos, né, na SES de Minas Gerais, né? Numa oportunidade muito feliz, porque trabalhei diretamente com o professor Eugênio Vilaça, né, naquele tempo em que a gente iniciou a organização das redes de atenção à saúde em todo o estado de Minas Gerais, em todas as regiões, né, com um grande e intenso trabalho de fortalecimento da atenção primária, que foi para mim uma grande aula, foi para mim e ainda é um grande aprendizado, né, sobre como ser gestor, como ser, né, responsável, né, pelo trabalho de fortalecimento do SUS, de construção do SUS, que é contínuo, né? Hoje eu estou aqui em Recife, estou falando desde Recife, porque estou nos dias de trabalho aqui com a Secretaria Estadual aqui de Pernambuco para iniciar uma nova fase de implantação da planificação da atenção à saúde, que muitos de vocês conhecem, aqui na macro-região do Sertão, né? E eu preparei uma apresentação simples, porque é quase impossível, né, falar da atenção primária, da importância da atenção primária em meia hora, né? Então, eu preparei alguns slides, né, muito
né, dialogando com a Maria José, a Zezé, que todo mundo também conhece, e que não teve a oportunidade de estar aqui hoje, me pediu para vir, né, colaborar nesse momento aqui. Então, preparei alguns slides que eu vou compartilhar na tela, né, e depois vai ser compartilhado também com vocês, nessa tentativa de propor alguns pontos de diálogo mesmo, né, seja tão... Estão vendo a minha tela? Só me confirma isso. Sim. Sim. Só colocar em modo apresentação. Em modo apresentação. Então, joia. Então, são alguns slides, poucos slides, só para que a gente possa trazer aqui questões que, no nosso parecer, nesse tempo todo... Oi. A Adriana levantou a mão aqui, eu não sei se ela quer falar alguma coisa. Adriana Pereira. Não, né? Pode continuar, obrigado. Tá, já. Qualquer coisa, você vai me sinalizando aí, que estou vendo só a apresentação, né? Tá? Então, vou começar trazendo aqui, né, sem dúvida, alguns pontos da história, de avanços, de desafios que continuamente são lançados, né, para a gente, né? Alguns marcos importantes dessa história, como a Declaração de Alma-Ata, que todo mundo conhece, né, tem presente, porque marcou, né, a trajetória da organização do sistema de saúde com base nos cuidados primários de saúde. Essa foi uma grande conferência que definiu que os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais, baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país podem manter em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e autodeterminação. Desculpem se eu faço a leitura desses textos, porque eu acho que eles são fundamentais para que a gente possa resgatar aquilo que depois é a nossa prática no dia a dia, né? Fazer esses cuidados primários, né? Que tem essa fundamentação. Representam um primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o Sistema Nacional de Saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde as pessoas vivem e trabalham, e constitui o primeiro elemento de um continuado processo de assistência à saúde. São todos elementos, quer dizer, em dois trechos que eu filtrei dentro da declaração, apresenta toda a riqueza da atenção primária à saúde. Logicamente, foi uma declaração de 78 que representou uma reflexão e um amadurecimento de uma forma de organização que veio de muitas décadas antes dessa declaração. Dentro dessa trajetória, a própria Política Nacional de Atenção Básica, ela também resgata isso, porque fala a atenção básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção à saúde, prevenção de doenças e agravos, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos, vigilância em saúde. Quer dizer, pensem que riqueza e que importância que tem, né, no objetivo de alcançar um estado de saúde para a população, um bom estado de saúde para a população, que importância que tem a atenção primária, que é desenvolvida por práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional, dirigida à população de um território definido. São todas características que apontam para aquilo que é uma atenção primária que a gente persegue no sentido de procurar implantá-la. Também o CONAS, numa assembleia dos seus secretários que aconteceu em Sergipe, em julho de 2003, 20 anos atrás, né, definiu essa carta, né, de Sergipe, né, e essas são 3 marcos, né, de uma trajetória marcada por outros tantos movimentos, né, mas que eu selecionei, né, por uma atenção, uma sensibilidade minha. Mas nessa carta de Sergipe, a Assembleia dos Secretários, ele propôs novamente o fortalecimento da atenção primária
como a principal porta de entrada da rede de atenção à saúde. Né? Esse é um marco importante, trazendo essa discussão da atenção primária para o nosso nível de secretarias estaduais de saúde. Né? Essa carta foi um marco nesse sentido. Você pode fazer isso no app Contato. Defendeu a responsabilidade do gestor municipal na sua responsabilidade justamente de organização e operacionalização da atenção primária no seu município, mas entendeu e apontou, né, como da esfera estadual, as macrofunções de formulação da política, de planejamento, cofinanciamento, formação, capacitação e desenvolvimento de recursos humanos, cooperação técnica e avaliação. Então, aqui já tem uma grande contribuição quando a gente pergunta, né, nós, de uma Secretaria Estadual de Saúde, qual o nosso papel com relação à atenção primária, que é uma função imediata, de responsabilidade imediata dos municípios. A atenção primária deve ser orientada para o cidadão e a sua autonomia, para a família e a comunidade, e ser qualificada. Na unidade de saúde. Então, Marcos, seu som foi fechado, sem querer. Fechou seu sonho. O microfone está fechado, será que... É alguém que... Aí, agora sim. Alguém fechou já. Marco, não apertar a barra de espaço no teclado, que ele fecha o microfone. Tá? Não, beleza, não apertei nada, não, só passando amizade. Mas, de qualquer maneira, então, continuando aqui, essa Carta de Sergipe também propôs uma atenção primária qualificada nessa que hoje, essa preocupação que a gente tem, né, de qualificar o nosso cuidado a pessoas que têm condições crônicas. Né? E apontou, né, a estratégia de saúde da família como a estratégia ideal para se organizar a atenção primária à saúde. Então, esses são 3 momentos, são 3 marcos, vamos dizer assim, dessa grande história que é a construção da atenção primária à saúde. Tá? Nesse itinerário, né, de longa data, a gente alcançou no SUS vários avanços em relação à atenção primária. Avanços na estrutura, a gente desenvolveu processos, alcançou muitos resultados, né? Daí a queda da mortalidade infantil que aconteceu, né, ao longo das últimas décadas, se deve muito à implantação das equipes de atenção primária. A gente conseguiu avançar muito no acesso equânime, né, pensando em todas as regiões do Brasil, e por muitos aspectos a gente teve tem um reconhecimento grande a nível do sistema de saúde do mundo. A nossa cobertura hoje, né, e são dados que a Zezé vai atualizando continuamente, a nossa cobertura hoje alcança 48 mil equipes de saúde da família em todo o Brasil, com mais 4.200 equipes de atenção primária, né, organizadas da maneira tradicional. São 34 mil equipes de saúde bucal, né, pensando naquelas populações em situações de difícil acesso ou em situações de vulnerabilidade, e temos 99 equipes de saúde fluvial, 168 equipes de consultório de rua, 5.500 equipes ampliadas de apoio à saúde da família e 270 mil agentes comunitários de saúde. Isso representa uma atenção primária em termos de estrutura, em termos de equipes, muito robusta. Né? A nossa cobertura de saúde da família alcança 160 milhões de pessoas. Né? Isso é 15 vezes a população de Portugal, 4 vezes a população do Canadá, 2,8 vezes a população da Inglaterra. Né? Então, quer dizer, é um avanço, é uma estrutura que é muito robusta, justamente, né? E que precisa de ser continuamente qualificada, e esse é o nosso desafio. Porque ainda acontecem muitas fragilidades
né, que vão apontando todo o trabalho que a gente é chamado a fazer. O nosso modelo de ensino médico ainda é muito centrado na especialização, enquanto a gente precisa de médicos que sejam médicos da família, que atendam a todos os ciclos de vida, né? A questão da baixa remuneração, né, dos generalistas frente a especialistas, cumprimento de carga horária, quando a gente vai principalmente nas áreas de interior, o profissional enfermeiro que divide o seu tempo entre a clínica, que é chamada a fazer antes de tudo, e a gestão daquela equipe, daquela unidade de saúde. A população que vê a atenção primária ainda com uma medicina de baixa qualidade, secundária, e prefere especialista. Isso ainda está na cultura da nossa população. Nós mesmos que estamos nessa sala aqui, quando a gente tem algum problema de saúde, a gente procura médicos especialistas, normalmente nos nossos planos de saúde. A atenção primária, que não frequenta as manchetes da grande mídia e não gera notícia positiva sobre a saúde. A gente só vê aquelas dificuldades apontadas, né? As feridas da atenção primária apontadas. Gestores que preferem investir, e isso é uma prática ainda, pensando em todo o Brasil, gestores que preferem investir no ambulatório de especialidade, em hospitais, e que dão muito maior visibilidade política do que a atenção primária. Por isso, a atenção primária fica secundária, subfinanciada e fragilizada. A fragilidade do apoio diagnóstico, que é tão necessário para complementar o trabalho da atenção primária e torná-la mais resolutiva, né? A fragilidade do controle social em tantos contextos do nosso sistema de saúde, um modelo de atenção à saúde que ainda é muito focado, né, e cede muito à pressão da urgência, do agudo, né, como a gente está agora constatando essa herança que veio desse tempo de pandemia da Covid. E ameaças que se renovam ao modelo da estratégia de saúde da família, como vira e mexe, vem de novo a proposta da introdução de especialistas nas equipes de atenção primária, mecanismos de copagamento, relativização da importância do processo de territorialização e assim por diante. Quer dizer, o processo de amadurecimento da atenção primária, inevitavelmente, ele implica em identificar fragilidades. Em todo o processo de amadurecimento, a gente identifica fragilidades com o passar do tempo. E precisamos nos organizar para enfrentar essas fragilidades, para superar essas fragilidades. Mas qual que é o maior desafio? Vem do ponto de vista cultural, institucional, político, que é de reconhecer e fortalecer a atenção primária no seu papel na rede de atenção à saúde, que é principalmente aquele de instituir e manter a base populacional das redes de atenção à saúde. Aonde a gente conhece a população, onde a gente cria vínculo com a população, é na atenção primária à saúde. O papel de resolver a grande maioria dos problemas de saúde que são apresentados, desenvolvendo, como falava a recomendação, as grandes recomendações políticas, desenvolvendo processos de promoção, de prevenção, cura, reabilitação, paliação, né? O papel de coordenar os fluxos e contrafluxos das pessoas, produtos e informações na rede de atenção à saúde. Essa é a grande atenção primária que a gente espera de ser fortalecida nos nossos municípios, nas nossas regiões de saúde. Esse é o nosso maior desafio, qualificá-la nesse sentido. Tá? Compreendendo que a atenção primária, a demanda que bate na porta da atenção primária dos nossos municípios, ela envolve um amplo espectro de condições de saúde, né? Tudo aquilo que é necessidade de saúde se expressa como demanda, antes de tudo, lá na unidade básica de saúde. Mas ela está concentrada em poucas condições de saúde. Vários estudos mostram, né, que uma lista enorme de condições de saúde que se apresentam, normalmente isso se concentra em 30, 40, né, condições, situações que se repetem várias vezes. Ela está concentrada em condições crônicas. Hoje a carga de doença da população
ela é muito determinada pelas condições crônicas, em 80% a 85%, incluindo aqui pessoas que hiperutilizam, hiperfrequentam as nossas unidades, né, nas condições gerais inespecíficas e enfermidades, né? Essa é a nossa demanda, quer dizer, o perfil de demanda que bate na porta da atenção primária. Ela apresenta variações temporais, né? A gente passa de um ciclo de Covid para um ciclo de dengue, né, para um ciclo de doenças respiratórias, né, e essa sazonalidade, ela vai justamente trazendo variações nesse perfil de demanda com os ciclos dos anos. Tem um componente significativo de demanda administrativa, boa parte do nosso tempo e das nossas equipes, ela é voltada a demandas como demandas administrativas de cunho assistencial, como, por exemplo, trocas de receita, né, ou nesse tempo de Covid, atestados, né, com fins laborais. Tem um componente significativo de cuidados preventivos, apesar de que a atenção preventiva, ela precisa de ser reforçada. Hoje, a gente fica muito mais, né, pressionado e respondendo de maneira muito mais, ocupando mais tempo das nossas equipes, a cura, né, as ações de atendimentos, de cura, de reabilitação, mais do que de prevenção e de promoção, né? Tem um componente significativo de ações de vigilância em saúde, né? E é importante né, e aí, como a Tininha falou antes, né, a gente trabalhar aqui, né, a atenção primária integrada à vigilância em saúde de maneira transversal em todas as oportunidades, né, com olhar, né, com esses dois olhares, né, da atenção e da vigilância. Exige diferentes padrões de oferta para sua resposta, porque a gente tem contextos diferentes, né, contextos socioeconômicos, de recursos, e isso significa, né, definir uma oferta que deve ser particularizada para essas várias situações. Isso, nesse diagrama que o professor Eugênio apresenta num dos livros dele, né, na Construção Social da Atenção Primária à Saúde, ele justamente apresenta isso, né? A gente tem que ter uma compreensão de que as demandas, né, para a atenção primária à saúde, elas são diversificadas, né? São um conjunto de demandas, de perfis, e por isso a nossa oferta, ela também precisa de sofrer mudanças em função dessas necessidades, desse perfil diversificado de necessidades, né? Então, a gente precisa de mudanças na estrutura, né, no sentido de ampliação das equipes, mas não só ampliação, né, para vencer algumas poucas coberturas de atenção primária que ainda existem em alguns municípios, né, e de 48 mil passar para 55, para 60 mil equipes, não sei, estou falando de números aqui, né, sem nenhuma reflexão, né, de dimensionamento de capacidade operacional. Mas ampliar não só quantitativamente, ampliar enquanto diversificação, porque se a demanda que a população nos apresenta, ela é diversificada, ela tem um caráter de multidimensionalidade, eu preciso de ter uma resposta, uma oferta de serviços que também, né, caracterizada por essa multidimensionalidade, né? Eu preciso de uma equipe que seja multiprofissional. Eu preciso de adequar a atenção primária com recursos materiais, pensando aqui no adensamento tecnológico, né? Muitas ações de apoio diagnóstico, por exemplo, que podem ser incorporadas à carteira de serviço da atenção primária, né? Aqui a incorporação da saúde digital, que a gente aprendeu, né, com a pandemia da Covid, mas que a gente precisa de fortalecer, certo? Isso não é uma prática ainda. A prática da saúde digital, enquanto teleassistência, por exemplo, ela ainda não é uma prática, para citar só a teleassistência, não é uma prática corriqueira das nossas equipes. A gente não tem uma estrutura para que a equipe desenvolva ações de telemonitoramento, de teleatendimento da sua população, né? A gente não tem práticas de educação da família e da comunidade, das pessoas, família e comunidade, na utilização, né, e na compreensão de que também esse recurso à distância pode, né, fortalecer
né, as situações em que elas, e responder às necessidades que elas apresentam, né. A gente precisa de avançar também na estrutura física de tantas das nossas unidades, que hoje são unidades muito com estruturas frágeis, né, muitas vezes insalubres, e que a gente precisa de dar uma estrutura adequada para aquele nível de atenção, que é um nível de atenção que resolve, né, 80% das demandas de saúde. Mas a gente também precisa de mudar os nossos processos, incorporando tecnologias efetivas para responder àquele perfil de demanda. Então, atenção aos eventos agudos, atenção às condições crônicas não agudizadas, enfermidades, né, pessoas que hiperutilizam, atenção às demandas administrativas, atenção preventiva, atenção domiciliar, o apoio ao autocuidado e os cuidados paliativos. Quer dizer, tudo isso, todos esses níveis de atenção, eles correspondem a tecnologias adequadas para a sua resposta qualificada. Tem alguém com o microfone ligado? Então, é necessário a gente ajustar o nosso perfil de oferta para aquele perfil de demanda que é diversificado, certo? A gente tem que ser coerente com isso. Isso significa um passo de qualificação da atenção primária à saúde que levou à proposta justamente da construção social da atenção primária à saúde, que a metáfora da casa, ela nos indica como uma implantação progressiva, didática até, né, de tudo aquilo que são os macroprocessos de atenção primária à saúde. Macroprocessos que correspondem à carteira de serviços de uma atenção primária qualificada e capaz, competente para responder àquele perfil de demanda que hoje se apresenta nas nossas unidades. Então, a metáfora da casa, ela propõe muito justamente que a gente precisa de ter uma base sólida, que são macroprocessos básicos, que devem estar presentes e ser continuamente qualificados como processo de territorialização, de cadastro, de abordagem familiar, os processos próprios, né, de funcionamento, vamos dizer assim, da unidade, né, a porta de entrada, os fluxos internos, a recepção, né, os setores como funcionam, a ambiência, a maneira como se acolhe, se escuta as pessoas, se direciona as pessoas, né? Assim como as paredes da casa, que representam os dois grandes eixos de atendimento hoje dentro das nossas unidades, que são a atenção aos eventos agudos e a atenção programada longitudinal às pessoas que têm condições crônicas. Tudo aquilo que é atenção preventiva, né, que, como eu citei antes, deve ser reforçado enquanto ações, né, uma presença nossa no território, né, desenvolvendo ações de promoção, de prevenção, a atenção às demandas administrativas, que hoje acabam sendo burocratizadas. A troca de receita hoje, né, muitas vezes, ela distancia a equipe das pessoas usuárias, né, porque ela se torna um processo burocrático, muitas vezes, né, na ausência até do próprio usuário, né. Tudo aquilo que é atenção domiciliar, que é muito mais do que a visita domiciliar do ACS, né. Fortalecer a capacidade de autocuidado, que foi um processo que o Eugênio, ele propôs, ele evidenciou, destacou dentro daquilo que é a atenção às condições crônicas, né, pela importância que hoje tem que a gente desenvolva, implante tecnologias de apoio ao autocuidado. E aquilo que é uma inovação hoje na atenção primária, mas que já é prática de muitas equipes, que é de cuidados paliativos assumidos como processos da atenção primária à saúde. Tudo isso aqui é aquilo que vai qualificar a nossa atenção primária à saúde, para responder aquilo que é o perfil de demanda hoje, atual, das nossas populações. E isso é necessário que a gente compreenda que, para se desenvolver esse processo de construção social da atenção primária, a gente precisa
torná-la, do ponto de vista metodológico, um projeto colaborativo, né? Quem é que constrói a atenção primária à saúde? Quem constrói são as pessoas que estão fazendo hoje a atenção primária à saúde, seja do ponto de vista assistencial direto, seja do ponto de vista de gestão da atenção primária à saúde. É importante a gente compreender o que seja um modelo de melhoria, porque hoje a gente precisa incorporar essa compreensão de que os processos, eles precisam de ser continuamente atualizados, melhorados, aperfeiçoados. Não existe nenhum processo em que a gente estabelece e está pronto, acabou, né? Olha como a gente passa hoje por um momento que nos deixa continuamente, sempre mais preocupados, que é o da cobertura vacinal. E já foi um processo de excelência, organizado de uma maneira super qualificada, com resultados, né, muito eficientes e eficazes, certo? E hoje a gente está aí correndo atrás, né, do prejuízo, né? Muitos municípios com coberturas de 40%, de 50%, né, em média da vacina em crianças, por exemplo, né? Se a gente não cuida dos processos, né, seguindo ciclos de modelos de melhoria contínua, a gente perde, né, o time de resposta, a qualidade da resposta. Um dos elementos metodológicos importantes é um processo tutorial. As equipes que estão na ponta, elas precisam de apoio. E esse apoio se dá dentro de uma modalidade com apoio tutorial, ou seja, alguém que tem a possibilidade, a competência, né, a capacidade, os recursos para apoiar aquela equipe para melhorar os seus processos. E justamente aqui, né, ligado muito aos ciclos de melhoria, né, a metodologia de gerenciamento de processos. Quer dizer, tudo isso aqui, né, a gente pode fazer, né, 5 dias, uma semana de jornada só específica sobre essa construção social da atenção primária à saúde, mas que é justamente a proposta que hoje o CONAS faz da planificação da atenção à saúde, né, que é um instrumento de gestão e organização da atenção primária, mas estendido hoje também a toda a rede, né, no componente da atenção ambulatorial especializada, da atenção hospitalar, né, e alcançando os sistemas de apoio logísticos da rede, como o apoio diagnóstico, né, o apoio na assistência farmacêutica, o apoio nos sistemas logísticos, como acesso regulado, né, o sistema de informação saúde digital, né, quer dizer, é um grande instrumento que tem esse objetivo de apoiar o corpo técnico, né, gerencial das secretarias estaduais e municipais na organização da sua rede de atenção à saúde em territórios, né, definidos pelo processo de regionalização, né. Por meio justamente dessa qualificação, né, contínua e integração dos macroprocessos da rede, dos vários pontos de atenção, dos sistemas de apoio logísticos, com vistas a alcançar resultados clínicos e funcionais para a sua população usuária. Quer dizer, o nosso foco, o nosso objetivo último é a população usuária, que ela alcance um estado de saúde ótimo, que significa, né, resultados clínicos e funcionais. Para que a gente alcance isso, eu preciso desenvolver processos, macroprocessos que sejam qualificados. E, para isso, a gente faz a planificação, a proposta da planificação. Quero terminar minha apresentação aqui, né, resgatando aqui, já que a gente está, né, nessa mesa das câmaras técnicas, né, do CONAS, junto com as secretarias estaduais, resgatar aqui uma função que é importante, né? A Carta de Sergipe, como eu disse antes, ela já apontou a importância e o papel da gestão estadual com relação à atenção primária à saúde. Certo? E esse papel, né, essa função é muito importante aqui resgatar alguns elementos dela. É importante que as secretarias estaduais, né, se coloquem a importância de cofinanciar a atenção primária à saúde. Ela é papel, né, e responsabilidade direta dos municípios,
financiada pelo Ministério da Saúde, mas ela precisa da participação também no aspecto do financiamento da atenção estadual, da gestão estadual. A partir de critérios, de programas, de projetos passados, de acordo com, né, o contexto de cada gestão estadual. É uma função importante, né, promover justamente esses projetos de colaboração. Uma rede é uma rede colaborativa, é uma rede que requer colaboração entre gestores, dos gestores com suas equipes profissionais, dos profissionais com a sua população usuária. Esse projeto de colaboração, que pode ser desenvolvido segundo vários aspectos, ele é muito importante para que a gente possa fortalecer essa atenção primária à saúde. Então, programas que sejam focados, né, na parceria com os municípios, né, com esse grande objetivo. Promover a capacitação e desenvolvimento de recursos humanos. Quantos municípios, principalmente os municípios pequenos, eles não têm recursos suficientes, competências para desenvolver um projeto de educação permanente. Então, é competência da gestão estadual apoiar os municípios nesse aspecto, né? E a educação permanente é como os ciclos de melhoria dos processos que eu falava antes, são ciclos de educação permanente, justamente permanente, contínua, que se renova, que desenvolve competência, né, na nossa equipe, na nossa grande equipe, né, da atenção primária à saúde. Todo o nosso grande papel de apoiar, também dentro de um projeto colaborativo, né, apoiar realizando esse acompanhamento, avaliação, controle, regulação para a atenção primária à saúde. Esses são os grandes papéis, né, de uma gestão estadual. E, por fim, né, apoiar os municípios que, por um motivo ou outro, de uma maneira transitória ou mais duradoura, não conseguem desempenhar a sua competência de fazer a atenção primária à saúde, como é definido na política e na lei, certo? Essas são grandes funções da gestão estadual que a gente precisa de fortalecer, de procurar um meio de desenvolver dentro das nossas secretarias estaduais, né? Aquilo que é do meu conhecimento, circulando, né, em tantos estados, conhecendo tantas equipes, tantos de vocês que estão, né, provavelmente hoje aqui, a gente vê o esforço de todas as secretarias nesse sentido, né? E o CONAS quer justamente apoiar, né, todo esse esforço de cada um de vocês, secretarias, para que a gente possa, né, alcançar essa atenção primária à saúde. Por fim, quero deixar aqui uma recomendação de leitura e de estudo, para quem não conhece, ou para quem está chegando agora nesse âmbito de gestão, a leitura desse livro do professor Eugênio, que é A Construção Social da Atenção Primária à Saúde, que está disponível em PDF na biblioteca do CONAS, e que é muito interessante para a gente compreender, né, tudo isso que a atenção primária à saúde a gente quer, né, implantar e qualificar e desenvolver hoje no SUS. Tá? Termino aqui, obrigado, e estou à disposição aí para que a gente possa fazer uma discussão. Marcos, muito obrigada mesmo. Primeiro, eu cumpri o prazo, né? Tinham 2 minutos, viu? E o Nereu aqui, tomara que ele não use os minutos dele, porque poder usar os minutos dele. Eu enxuguei a apresentação que a Zezé tinha me sugerido para metade. Perfeito, perfeito. Obrigada. Eu acho que você passou as principais, né, assim, as coisas da atenção primária, né, os principais aspectos. Aí a gente vai voltar a discutir aí nos 15 minutos finais, a gente vai abrir esse debate. Eu já anotei algumas perguntas que foram colocadas aqui no chat, então eu já vou passar para o Nereu e para o Avendanho, para poder a gente garantir os nossos 15 minutos aí, depois, né, de diálogo, né? Embora não seja vai ser um diálogo via chat, porque nós temos agora 308 pessoas, então, infelizmente, não dá realmente para a gente abrir, porque senão vai ficar muito complicado, né? Mas a gente quer assegurar esses 15 minutos aí de participação e de diálogo com os nossos participantes. Então, Nereu, com você.
Bom, Nereu vai entrar aqui novamente, porque sem querer ele saiu da reunião, tá, gente? Então, Não, um minutinho só. Eles estão fora, né? Nereu, a gente está tão ansioso para falar sobre a vigilância, que é assim, a paixão da vida dele, que ele saiu, entendeu? Gente, eu só Sala peguei sem o querer. mouse. Não fiz mais nada. Mas já estamos retornando, tá? Um segundinho só, o Amedan já está entrando aqui novamente aqui na sala. Bom dia a todos e todas. Desculpa aí, eu juro que eu só peguei o mouse. Eu ia compartilhar a tela. Então, eu vou pedir para o Fernando já compartilhar a tela para mim, colocar minha apresentação, e depois me passa o mouse para eu dar sequência à apresentação. Eu estava inicialmente dando parabéns ao Marco Antônio, pela excelente apresentação. Eu acho que acho que foi muito oportuno, né, como eu vou comentar daqui a pouco, foi muito oportuno que a gente discutisse esses dois temas, né, em conjunto, vigilância em saúde e atenção primária, uma vez que são temas interdependentes, né? Não se faz vigilância sem atenção primária, não se faz atenção primária sem vigilância em saúde. O Marco Antônio já colocou, né, a situação que a gente vive em termos de situação de saúde da população, que eu vou mostrar daqui a pouco também um pouco, no tempo pré-pandemia, né? A partir de 2020, 2021, a situação muda um pouco, como eu também vou mostrar, mas uma situação de saúde em que predominam as condições crônicas e um modelo de atenção que foi sendo organizado ao longo das décadas, ao longo do tempo, privilegiando a atenção à demanda e o atendimento às condições agudas, né? E a gente soma a essa situação que é descrita muito bem pelo professor Eugênio Vilaça, a gente inclui também a outra questão importante, que é a insuficiente incorporação das ações de promoção e de vigilância em saúde nos diversos pontos de atenção, inclusive na atenção primária, que deveria, que deve, né, cumprir o papel de coordenadora do cuidado. Então, se a gente não continuar trabalhando sempre da mesma forma, os resultados serão os mesmos, né? A gente vai continuar aí puxando o elefante pelo rabo. Então, é fundamental, né, para introduzir essa discussão sobre vigilância em saúde, reforçar o que o Marco Antônio já colocou, no sentido de que nós precisamos trabalhar um novo modelo de atenção. E, quando a gente fala de predomínio das condições crônicas, a gente pode ver aqui, na situação em 2019, como eu falei, 2021, a situação muda um pouco, devido à pandemia de Covid-19, mas o que a gente observa é que, quando a gente avalia as causas de mortalidade, né, a gente avalia o impacto das doenças e a situação de saúde da população a partir quais são as causas quais são os grupos de causas que mais levam ao óbito, a gente observa que, em condições normais de temperatura e pressão, por isso eu estou mostrando aqui 2019, a imensa maioria das causas de morte são condições crônicas, né? As doenças do aparelho circulatório, as neoplasias, dentro das doenças do aparelho respiratório, cerca de 30% são condições crônicas, as doenças endócrinas, então, só aqui nós já temos bem mais de 50% das causas de morte como condições crônicas. E quando nós vamos avaliar mesmo as doenças infecciosas e parasitárias, que classicamente eram entendidas como condições agudas,
isso volta a acontecer, né, como eu vou mostrar já daqui a pouco, com a pandemia, mas normalmente, até o que a gente vinha observando nos últimos anos, é que mesmo dentre as infecciosas, predominavam condições crônicas, como a HIV/AIDS, com 19%, tuberculose, 8%, doença de Chagas, 7%. Só somando aqui, nós já temos aí mais de 40% das causas de morte, mesmo dentre as hepatites virais também, com 4%, são, na verdade, condições crônicas. Essa situação muda um pouquinho agora na pandemia de Covid-19. 2020 já começa a mudar bastante, 2021, isso é mais evidente, quando as doenças infecciosas e parasitárias passam a ser o primeiro grupo de causas de morte, dentre todos os grupos de causas seguidos. Mesmo assim, ainda tem um predomínio grande das doenças parasitatórias, neoplasias, e as doenças endócrinas ainda com um papel importante, mas as doenças infecciosas são alçadas ao primeiro grupo de causas, e dentre as infecciosas, 87 doenças virais, aqui notadamente a Covid-19. Então, isso muda um pouco o perfil, mas espera-se, né, que com o controle da pandemia, né, começando esse ano e já nos próximos anos, as condições crônicas voltem a ter um papel importante, lembrando que muitas dessas condições crônicas, o cuidado acabou sendo... perderam contato com os serviços de saúde, os serviços priorizaram a atenção à Covid, então a agudização dessas condições crônicas pode trazer muitos problemas, o agravamento dessas condições crônicas aí nos próximos anos, o que implica que cada vez mais nós temos que estar investindo na continuidade do cuidado. Outra questão também que quando a gente fala do modelo de atenção e da necessidade de que a atenção primária priorize as ações de promoção e prevenção, a gente pode ver isso de uma forma muito clara no que vem acontecendo com as coberturas vacinais. Quando a gente fala de vacinação, também é uma condição. O cuidado à criança, assim como o cuidado à gestante, por exemplo, exige continuidade de cuidado. Não é uma doença crônica, mas é uma condição crônica porque exige continuidade de cuidado. E o que a gente tem observado é que todo o período já foi colocado aqui, de aumento da cobertura da atenção primária, de melhoria do acesso e de implementação e de consolidação do Programa Nacional de Imunizações, de 80 até 95, 97, a gente tinha ainda baixos, mas foram sendo elevados gradativamente, uma estabilidade daí no período de 97 até 2015, e a partir de 2015 as coberturas vacinais começam a baixar e a se reduzir, o que demonstra que não adianta eu aumentar a cobertura, eu ter um número muito grande de equipes, se essas equipes não mudarem o seu processo de trabalho no sentido de garantir continuidade de cuidado e de incorporar as ações de prevenção e promoção no seu cotidiano. Aqui a gente observa, né, a situação, lógico, nós temos problemas com a informação, que não se pode negar, mas mesmo os inquéritos vacinais que vêm sendo feitos com pesquisa diretamente por amostragem e com caderneta de vacina, mostram que, apesar de termos problemas com o sistema de informação inegáveis, a queda ela vem sendo real, tanto que nós voltamos a ter doenças como sarampo, e a gente observa praticamente todas as vacinas dos anos recentes, logicamente isso foi agravado com a pandemia, em coberturas muito baixas, e isso é muito mais significativo ainda nas gestantes. Nós trabalhamos durante muitos anos, lutamos pela incorporação, por exemplo, da vacina DTP acelular, que é muito importante para proteção, por exemplo, não só da difteria e tétano, no início dos primeiros dias de vida, dos primeiros meses de vida, mas também da coqueluche, né, uma vacina cara e com coberturas aí que não chegam a 50% administrativas. Isso é uma média, gente, que é muito grave. E o que a gente nunca pode esquecer é que o próprio conceito de atenção básica, de atenção primária, coloca que a atenção básica é o conjunto de ações individuais, familiares e coletivas, que envolvem promoção, prevenção,
proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvidos por meio com práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional, dirigida a uma população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Então, cada vez mais nós temos que trabalhar na organização da rede, no processo de planificação, nesse sentido de responsabilidade que as equipes assumem em relação à população que vive no seu território. E essa responsabilidade pelo cuidado engloba também as ações de vigilância, promoção e prevenção. E também na própria política de atenção básica, já coloca no seu artigo 5º, que a integração entre a vigilância em saúde e a atenção básica é uma condição essencial para o alcance de resultados para atender as necessidades de saúde da população. E traz aqui essa ótica, né, da atenção integral, da integralidade da atenção, e a própria política também já coloca da necessidade de estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde na perspectiva da intra- e intersetorialidade. Então, fazendo essa transição da apresentação do Marco Antônio para uma discussão mais detalhada sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde, a gente não podia deixar de ressaltar esses aspectos. Antes de começar agora, o que eu vou trazer de uma forma muito breve, para falar de vigilância em saúde, seria tema para a gente ficar aqui falando durante meses, né? Em todo um curso, né? Mas como eu tenho só 40 minutos, 30 agora, né? Falar um pouquinho sobre a política, e eu vou começar pelo artigo 2º, que eu acho que traz os pontos essenciais que a gente precisa levar em conta quando a gente fala de vigilância em saúde. Primeiro, que a vigilância em saúde é uma política pública de Estado, e é uma função essencial do SUS. A responsabilidade pelas ações de vigilância é do sistema de saúde, da gestão pública. Ela tem um caráter universal, transversal, ou seja, ela precisa estar presente em todos os pontos de atenção, não só na atenção primária, na atenção especializada. Então, a vigilância não é construída somente pelas equipes que trabalham diretamente na vigilância, mas por todo o Sistema Único de Saúde. Ele é transversal ao sistema. A vigilância em saúde, a partir das análises de situação de saúde que são realizadas, a partir das ações de vigilância, ela vai orientar o modelo de atenção nos territórios. Como eu já coloquei, ela tem uma gestão de responsabilidade exclusiva do poder público. Todavia, ela incide sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde, e ela abrange todos os serviços, não só os públicos, mas também os privados. Também os serviços privados têm a sua função de notificação, têm a sua função precisam ter o seu olhar de vigilância. Então, ela abrange todos os serviços, tanto públicos como privados. Então, são pontos que são fundamentais antes de discutir o conceito do que é vigilância. Então, o que é vigilância em saúde? Todas as vigilâncias, elas têm uma base, elas têm um insumo principal, que é a informação. Então, o conceito de vigilância em saúde... Legal. Liga o microfone, porque senão atrapalha a gente. Tá? Pedir todos os colegas que desliguem o microfone. Então, dentro de vigilância, contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de informações. Ou seja, todas as vigilâncias vão ter como insumo fundamental a questão da informação. E o processo de coleta, consolidação, análise e disseminação de informações sobre todos os eventos que sejam relacionados à saúde, com vistas ao planejamento e implementação de medidas de saúde pública, incluindo regulação, papel importante aqui da vigilância sanitária, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde para proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças. E ela compreende a articulação de vários processos de trabalho,
dentre as principais áreas, né, a vigilância epidemiológica, a vigilância de saúde ambiental, a área de saúde do trabalhador, a área de vigilância sanitária, que deverão atuar de forma transversal, né, sobre a determinação do processo de saúde e doença. E aqui, agora entrando em detalhe em cada área, lembrando que nós temos algumas áreas que se comportam de uma forma que nem sempre essa divisão é tão fechada, é tão estanque. Algumas áreas se confundem entre uma área de vigilância e outra. Mas, a princípio, na forma de organização da estrutura da saúde pública brasileira, elas foram se consolidando em 4 grandes áreas. A vigilância epidemiológica, que vai propiciar o conhecimento e detecção de mudança dos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, para recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças, sejam elas transmissíveis ou não transmissíveis, e outros agravos da saúde. Lembrando que a forma de se vigiar é um pouco diferente quando a gente trata de doenças transmissíveis e de não transmissíveis. As transmissíveis, em geral, vão exigir uma atuação imediata e a boa parte delas, aquelas de maior interesse de vigilância, vão demandar notificação obrigatória. As não transmissíveis, nós vamos estar trabalhando a partir de, principalmente, da coleta de informações de todos os outros sistemas de informação, e as ações vão estar sendo de organização para seu enfrentamento justamente na organização dos próprios serviços de saúde e nas ações de promoção. A vigilância sanitária, que vai ter um papel um pouco diferenciado das demais vigilâncias, porque ela também trabalha de forma bastante forte, a partir de normas e regulamentos que vão estar sendo definidos. Ela tem um papel também de regulação, e o que a gente chama de papel de polícia, porque ela também envolve uma atuação no sentido da fiscalização da circulação de bens e da produção e circulação de bens e prestação de serviços de interesse em saúde. Então, ela é definida como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos da saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrendo do ambiente, da produção e circulação dos bens e da prestação de serviços de interesse em saúde, abrangendo a prestação de serviço, o controle de bens de consumo, que direta ou indiretamente vão se relacionar com a saúde, compreendidas aí todas as etapas desse processo da produção, ao consumo e descarte. A vigilância em saúde ambiental, que abrange todo o conjunto de ações e serviços que propiciam conhecimento e detecção de mudanças dos fatores e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana. Aqui está o diferencial. Diferencia a vigilância em saúde ambiental da área de meio ambiente. Nós vamos tratar aqui dos fatores ambientais que interferem na saúde humana. Para quê? Com a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção à saúde, prevenção e monitoramento dos fatores de risco ligados ao meio ambiente, que vão estar relacionados a doenças ou agravos da saúde. E a área de vigilância em saúde do trabalho trabalhadora, que vai englobar o conjunto de ações para promoção da saúde, prevenção da morte e mortalidade e redução de riscos e vulnerabilidades na população trabalhadora, por meio da integração de ações que vão intervir nas doenças e agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento dos processos produtivos de trabalho. Ou seja, ela vai trabalhar a partir do impacto do processo produtivo nas condições de saúde da população. E temos 3 áreas que são transversais de todas as áreas da vigilância. Em alguns serviços, em alguns municípios, estados, elas se organizam com uma estrutura em separado, mas todas as ações de vigilância vão precisar estar trabalhando com ações de promoção. As 4 vigilâncias que eu já citei vão ter como, dentre as suas principais áreas de atuação, as ações de promoção. Todas vão precisar trabalhar com a análise de situação de saúde, como eu coloquei no próprio Conselho de Vigilância, a questão da análise
e o principal insumo é a informação, e a análise dessas informações vai ser a base de trabalho de todas as vigilâncias, assim como as vigilâncias, a partir da elaboração de análises, vão subsidiar as demais áreas da rede de atenção. Então, todo o processo de planejamento e organização do serviço de saúde vão se alimentar das análises de situação de saúde realizadas pelas várias áreas da vigilância. E também outra ação que é fundamental é que nenhuma área da vigilância vai atuar sem a atuação dos laboratórios de saúde pública. A vigilância laboratorial é um outro insumo fundamental na todo o processo de investigação, acompanhamento, confirmação das 4 áreas da vigilância vão demandar constantemente ações laboratoriais, que é uma outra área fundamental para a vigilância de saúde. Então, outro aspecto importante que a gente queria destacar da política de vigilância de saúde é que ela contempla toda a população no território nacional, ou seja, seja a população que usa o SUS ou que não usa o SUS, na verdade, o SUS, através da vigilância de saúde, contempla toda a população brasileira em todo o território. E, lógico, ela vai precisar priorizar aqueles territórios, as pessoas, aqueles grupos que estão em uma situação de maior risco e vulnerabilidade, obviamente, na perspectiva de superar as desigualdades e buscar equidade na atenção. E elas vão sempre, necessariamente, vão envolver também intervenções intersetoriais. E é importante também a gente destacar aquelas responsabilidades que são comuns às 3 esferas de gestão. Assegurar a oferta de ações de serviços de vigilância em saúde, garantir transparência, integralidade e equidade no acesso, orientar e ordenar os fluxos das ações de serviços de vigilância, monitorar o acesso às ações do serviço de vigilância, estabelecer e garantir a articulação entre os diversos setores responsáveis pelas políticas públicas, identificar situações que resultem em risco à produção de agravos à saúde, adotando as medidas de controle, promover e estimular a formação e capacitação em vigilância em saúde, destacar aqui o nosso papel enquanto gestão estadual nas ações de formação e capacitação das equipes e apoio técnico aos municípios, como eu vou destacar já a seguir, elaborar perfil epidemiológico para subsidiar a programação e avaliação das ações de atenção à saúde, além também das questões do Centro de Informação e Assistência Toxicológica. E destacar aqui as principais responsabilidades da gestão estadual, dentre outras, né, que é a coordenação no território do Estado da implementação da Política Nacional de Vigilância de Saúde. E definir prioridades com base nas políticas e diretrizes da área de vigilância no âmbito do seu território. E, principalmente, aquelas que vão exigir simultaneidade estadual, regional e municipal. Vindo aqui destacando aqui o seu papel no apoio técnico e monitoramento das ações de vigilância junto aos municípios. A articulação com a gestão municipal é fundamental nesse processo. E outro aspecto importante, a questão das emergências de saúde pública, em especial aquelas de importância estadual, bem como a cooperação com os municípios em situações de emergência de saúde pública, que sempre que necessário. Isso porque, esse é o último aspecto que eu vou destacar aqui com vocês, as emergências de saúde pública estão cada vez mais rotineiras. Você pode ter certeza que as emergências vão acontecer em algum momento e todos os anos, alguns com maior gravidade e de abrangência global, como aconteceu com a pandemia de Covid-19, ou em âmbito regional ou estadual. O que a gente pode saber é que nós temos que estruturar o setor de emergência em saúde pública, e eu queria destacar que o que é uma emergência, né? É todo aquele evento de grande repercussão que vão exigir uma ação imediata de contenção. Isso pode estar relacionado desde um surto de doença de potencial epidêmico, ou um evento inusitado, um desastre natural, que vão estar levando a uma situação de morbidade ou mortalidade diferente do habitual. E
elas podem ter importância nacional ou internacional, e aquelas aquelas de interesse internacional são aquelas que vão exigir, como aconteceu com a Covid-19, a necessidade de uma resposta coordenada internacional. Então, como eu comentei, as emergências podem ocorrer em situações epidemiológicas, de desastres naturais ou de desassistência à população, e consideram-se, né, situações epidemiológicas para a declaração de emergência nacional aquelas que apresentem o risco de disseminação nacional, aquelas que estão produzidas por um agente infeccioso inesperado, representem a introdução de uma doença já erradicada ou com gravidade elevada e que possam extrapolar a capacidade de resposta da direção estadual do Sistema Único de Saúde. O que eu queria destacar aqui, que eu trouxe aqui nessa reunião com todas as câmaras técnicas, é que a estrutura de emergência em saúde pública, ela exige necessariamente a articulação das diversas áreas da Secretaria de Saúde, desde as áreas meio até as áreas fins, notadamente a área da assistência e a área de vigilância. E a estrutura de resposta às emergências vai envolver, sempre que você precisar de uma estrutura organizacional para promover uma resposta a uma situação de emergência, nós vamos estar articulando os COIs, né, que são Centros de Operações de Emergência, que é fundamental, não pode, de maneira alguma, atuar de forma isolada com uma área ou outra, é fundamental a articulação de todas as áreas do Sistema Único de Saúde. Os comitês de monitoramento de eventos que devem estar se reunindo e debatendo sistematicamente, monitorando os vários eventos de interesse à saúde, e o outro espaço de resposta são as salas de situação, onde você vai analisar e tratar a informação de forma sistemática em cada Secretaria de Saúde. Destacar o papel das redes CIEVs, né, da necessidade de fortalecer a rede de resposta às emergências de saúde pública. Essa é uma área que nós tivemos um avanço, que a gente não pode deixar negar, nos anos recentes, uma ampliação da rede dos centros de informações de emergência em saúde pública. E, para finalizar aqui, destacar a situação, a última grande emergência que a gente viveu, né, que é a pandemia de Covid-19, que até terça-feira da semana passada, hoje nós vamos ter a nova atualização, agora que nós estamos fazendo atualização semanal no nosso painel CONAS Covid-19, já com quase 700 mil mortes, mais de 699 mil mortes, e que a gente observa aqui, é importante destacar, a grande letalidade na fase inicial, que nos anos de 2022, apesar de ainda termos uma incidência muito elevada, com mais de 14 milhões de casos em 2022, graças a Deus, pelo avanço da vacinação, conseguimos reduzir bastante a letalidade, mas mesmo assim temos ainda um desafio muito grande que vão exigir envolvimento de todos na continuidade da vacinação contra a Covid-19. Aqui destacar, né, na pior situação de 2021, nós tivemos 539 mil casos, mas que foi na 12ª semana epidemiológica, o período de pior situação. 2 semanas depois, foi o período que nós tivemos o maior número de óbitos, com mais de 21 mil óbitos, né? Aqui no momento que a vacina ainda estava apenas começando, né? Já em 2022, o número de casos bem mais que o dobro, e a pior situação, para a semana de pior situação em 2021, com mais de 1.300.000 casos em uma única semana. Tivemos, sim, uma consequência em termos de óbitos, com 6 mil óbitos, mas mais de três vezes menos, né, menos de 1/3 do que a da pior situação ocorrida em 2021. E a situação hoje, né, que graças a Deus mais controlada, mas nós precisamos continuar atentos. Para finalizar, novas emergências vão surgindo. E temos já a questão da dengue em vários estados, já observando, comparando os dados desse ano. Essa queda aqui ainda não dá para se considerar, né, que nós estamos ainda há muito pouco tempo, mas já observando uma situação, por exemplo, de casos de dengue muito superior, que vão exigir essa articulação de todas as áreas da gestão. Eu coloquei aqui na apresentação vários links de documentos de interesse para a área de vigilância em saúde, que vocês vão poder acessar, que nós vamos estar disponibilizando no nosso site de apresentação. Destacar mais uma vez que todos usam o SUS e agradecer a atenção de todos, e eu acho que eu atrapalhei um pouco o tempo para variar. Obrigado. Não, você foi
Nereu foi ótimo. Gente, vocês não fazem ideia do esforço que ele deve ter feito para poder cumprir rigorosamente o tempo dessa apresentação. E agora, assim, rapidamente, eu vou passar para o Fernando Avedã, que ele só quer dar uma palavrinha aí com vocês, e aí a gente abre aí o nosso diálogo. Então, por favor, coloquem suas dúvidas. A gente já tem algumas perguntas aqui no chat, mas são poucas. Então, por favor, podem utilizar aí essa ferramenta para a gente estar aqui dialogando com os nossos palestrantes aqui. Bom, então, primeiramente, agradecer a presença de todos. Temos 348 pessoas na reunião. Isso eu acho que é um sucesso e essa jornada tem essa função. Bom, na verdade, não tem nem o que complementar muito o que o Nereu falou e que o Marco falou, agradecer, é só mesmo destacar, né, e ressaltar a importância dessa integração da vigilância com a atenção primária, na verdade, com todas, né, com a atenção em geral. A gente, esse destaque que o Nereu colocou várias vezes na apresentação dele, né, a gente muitas vezes quer essa integração, mas dentro da secretaria, dentro das unidades, a gente tem uma certa dificuldade de fazer essa integração, mas no final das contas ela acaba acontecendo naturalmente, né? A atenção primária, ela acaba sendo, né, um fornecedor da matéria-prima para as análises da vigilância. Aí quando a atenção primária, quando a atenção em geral, ela recolhe dados dos seus atendimentos, etc., ela está dando a matéria-prima para a vigilância, para todas as vigilâncias aí, né, falo de vigilância em saúde no geral, para as vigilâncias fazerem suas análises e elas entregarem para a atenção também esse resultado das análises e aí construir políticas e construir forma de trabalhar o seu território. Então, é extremamente importante essa integração, extremamente importante e salutar essa integração, e não tem como fazer política sem saber qual a situação de saúde do território, né? Então, se a gente sabe que diabetes, que hipertensão, etc., são problemas mais graves no território, porque dados foram coletados e isso foi transformado em análise e a gente acaba, né, trabalhando em cima disso para poder dar o melhor resultado, né, dar resposta a essas situações. O Marco, ele colocou aí, desde da história, um pouco da história da atenção primária, as fragilidades, as fortalezas, né, os desafios e a operacionalização da atenção primária. Isso nos mostra como que a gente tem que trabalhar, né, em harmonia a vigilância e a atenção primária. No mais, a gente, né, eu acho que tem algumas perguntas no chat aí, o Nereu, a gente pode ver a Tininha, ela tem algumas anotadas aqui, a gente tenta subir. Estou vendo que a Aline está com a mão levantada, não sei se a gente vai responder as perguntas que estão no chat vamos primeiro. Colocar primeiro aqui. Gente, então, assim, para quem entrou um pouco atrasado, né, então a gente teve aqui, no primeiro momento, o Marco Antônio falou sobre a organização da atenção primária, apresentou uma linha do tempo, né, da atenção primária para a gente, destacou a carta, né, a Carta de Sergipe, que vai completar 20 anos esse ano, né, e lá já estavam todos esses princípios que a gente vem perseguindo ao longo desse tempo todo, né, enfim, para estar fortalecendo a atenção primária. Ele citou os avanços da atenção primária na redução, né, na queda da mortalidade infantil, na ampliação do acesso às pessoas, e também colocou os desafios, né, os grandes desafios, que a gente tem um modelo de ensino que hoje é centrado na especialização, a gente tem problemas com a questão do cumprimento da carga horária, temos um modelo de atenção que é inadequado, que ele está voltado muito para as condições agudas, né, enquanto a gente tem um aumento das condições crônicas, então é um modelo de atenção que precisa ainda virar essa chave. Falou um pouco das ameaças, né, da atenção primária, inclusive com destaque também na questão da relativização da importância do processo de territorialização, e aí isso aí casa com a questão da própria regionalização que foi apresentada no episódio, né, no episódio número 1, né, foi a semana passada, na sexta-feira, a importância do reconhecimento do território, né, da gente partir da necessidade de saúde daquela população ali que é acompanhada e que é de conhecimento, de fato, da atenção primária,
que vai para além da população IBGE, muito, 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 muito para além da população IBGE, né, a população que é ali reconhecida as suas necessidades. Então, o Marcos tocou nesse assunto, falou da questão dos processos de trabalho, que devem estar em constante aperfeiçoamento, né, constante processo realmente de melhoria e de aperfeiçoamento, então, os ciclos de melhoria contínua na atenção primária, do fundamental papel das secretarias estaduais de saúde, né, de apoio a esse nível de atenção, de articulação com os territórios, de articulação com as secretarias municipais de saúde, né, afinal de contas, o nosso foco é a população, né, e falou, então, da função, ele resgatou um pouco a função da gestão estadual, no cofinanciamento da atenção primária, na colaboração na questão da educação permanente, né, e aí destacou também a importância do acompanhamento, avaliação, controle e regulação da atenção primária para que ela, de fato, seja a coordenadora do cuidado e ordenadora dessa rede, né, não dá para pensar numa rede de atenção à saúde como uma atenção primária fragilizada, né, pouco robusta. Depois tivemos a apresentação aqui do Nereu, que falou, né, que abordou a questão da vigilância em saúde. Ele mostrou aqui um pouco a situação de saúde da população, o predomínio também das condições crônicas, né, que vem, e o modelo que não dá resposta a essa situação. Falou um pouco da insuficiente incorporação, né, da promoção e da vigilância em saúde, inclusive na própria atenção primária. Então, da necessidade da gente estarmos juntos, né, mudando esse modelo de atenção. Falou também na importância de se investir na continuidade do cuidado, né, falou da cobertura vacinal, da importância da vacinação aí, né, no processo, né, da Covid, como conseguimos reduzir a mortalidade, né, depois desse processo todo de cobertura vacinal. Destacou também pontos essenciais da Política Nacional de Vigilância em Saúde, né, que é uma política de Estado, não uma política de governo, isso é importante, né, esse destaque, e que é uma política também que é transversal, e é justamente por esse movimento, né, de integração, de transversalidade que a gente está fazendo essa jornada, envolvendo todas as câmaras técnicas. Depois, destacou mais uma vez, né, que o SUS que o SUS contempla, a vigilância contempla toda a população, ela está em todos os territórios e atinge a tudo e a todos nós, né, e foi complementado aqui pelo Fernando Avendaño. Bom, na verdade, a gente teve alguns comentários aqui no chat que eu vou ler, o Wellington Queiroz, né, ele falou que, mesmo sendo de responsabilidade da CESAI, a atenção primária nas terras indígenas, ele acha importante incluir as equipes de saúde indígenas no quadro geral. Então, depois eu queria que o Marco Antônio comentasse um pouco isso. A Jane colocou assim, sabemos da importância da atenção primária, por sua capilaridade na rede SUS, por ser a porta preferencial do usuário. No entanto, observamos ainda uma invisibilidade em relação à promoção, prevenção e vigilância em saúde do trabalhador, evidenciada pela baixa incidência dos 11 agravos e doenças relacionadas ao trabalho nos sistemas de informação do SUS. Diante desse cenário, gostaria de ouvir do Dr. Marcos Matos como aproximar a atenção primária da vigilância em saúde do trabalhador. E aí a Lucinéia também faz coro com a Jane e também gostaria de saber como melhorar a aproximação da atenção primária com a vigilância em saúde do trabalhador. Bom, por enquanto, foram essas questões, eu vou passar aí para o Marcos comentar e depois aqui para o Nereu e o Avendaño, tá? E depois tem mais uma aqui, tem mais uma da Priscila. O cofinanciamento estadual da vigilância aos municípios é facultativo ao Estado? Então, passo aí depois para o Nereu. Então, Marcos, por favor, você pode tecer seus comentários? Tá joia. Olha só, essas questões que... Primeiro começo com a questão que a Jane e a Lucinéia, né, colocaram, sobre, né, como desenvolver a vigilância à saúde do trabalhador dentro da atenção primária à saúde, né?
Eu falo de dois aspectos, tá? Né? Mas eu acho que tudo aquilo que se desenvolve como competência da atenção primária à saúde, ela nasce, vamos dizer assim, de uma atenção à realidade, tá certo? Se coloca a necessidade de a equipe de saúde conhecer, se apropriar, se vincular àquelas que são as situações de vida das pessoas, das suas famílias, etc. Isso significa que, por exemplo, dentro de um atendimento, de uma consulta qualificada, de uma pessoa que, em grande parte da população atendida, é trabalhadora, certo? É trabalhadora em algum lugar de trabalho, vamos dizer assim, certo? Eu preciso de me interessar por aquela situação dela, certo? Nesse movimento da equipe de interesse, de investigação das situações, ela vai, inevitavelmente, identificar aquilo que são os riscos, né, para agravos laborais, ela vai identificar doenças relacionadas à ocupação das pessoas. É inevitável isso aqui, certo? Então, antes de tudo, a vigilância, ela se introduz com essa qualificação, vamos dizer assim, da própria atenção à saúde que é praticada no dia a dia, certo? Desse movimento que pode acontecer dentro de, vamos dizer assim, de um atendimento individual, a gente pode abrir o olhar para o território e alcançar dentro do território, né, enxergar no território, não só no território de abrangência, mas no território onde as pessoas estão, onde elas estão trabalhando. A equipe, ela pode interagir com esses espaços, tá? Para que ela possa conhecer como se dá essas situações, enxergar riscos e vulnerabilidade dentro desses espaços de trabalho das pessoas. Ela pode começar a interagir com aquelas que são pessoas responsáveis. Logicamente, existem equipes de saúde do trabalhador que são muitas vezes, designadas como responsáveis. Mas no SUS não existe uma equipe que da qual a responsabilidade é exclusiva. Existe uma corresponsabilidade em tudo, certo? Então, a equipe de atenção primária, ela deve, né, desenvolver essa atenção, essa vigilância, essa antena, essa capacidade de identificar situações, de investigar situações, de interagir com essas situações, tá? Depois existe, dentro da secretaria, aquelas pessoas que desenvolveram mais competência para isso. Se começam a dialogar, se começam a discutir as situações que encontram, isso desenvolve competência na atenção primária. Então, eu vejo que é muito por aqui. A gente não deveria ver essa interação e essa corresponsabilização com relação à vigilância do trabalhador, mas não só com relação à vigilância do trabalhador, como uma tarefa a mais dentro da atenção primária, tá certo? É uma qualificação daquilo que já está presente, vamos dizer assim, dentro da rotina, tá? Então, depois aí, Nereu e Fernando podem completar, tá? Na questão da saúde indígena, tá? Esse é um desafio que se coloca hoje, né, para a nossa resposta a essa população que tem tanta necessidade hoje, né? Se existe uma população que hoje está em situação de vulnerabilidade, é a população indígena. É só ver aquilo que aconteceu lá com os Yanomami, né? Que hoje, e que não é só a situação desse grupo indígena, né? Como em tantas situações, em tantos lugares do Brasil, é uma população em grande vulnerabilidade, né? Mas aqui também, né, eu acho que como gestores, né, na proposta de rede de atenção à saúde, né, como proposta de organização do sistema né, municipal, estadual ou, né, federal de saúde, a pessoa é o centro, certo? Muitas vezes a gente desloca o centro para as nossas áreas de trabalho, os nossos setores, as nossas competências, e aí cada um se fecha na sua caixinha, vamos dizer assim, certo? Com as suas definições, né? Com as suas propriedades, apropriações sobre as coisas.
e se distancia dos outros. E, principalmente, se distancia da pessoa que precisa daquela atenção. Na saúde indígena, isso a gente vê muita dificuldade justamente por isso, né? O problema não é da saúde das pessoas indígenas, o problema são das pessoas que não se falam, as pessoas não se conversam. Então, antes de tudo, a gente tem que sentar junto na mesa, se colocar o problema que é comum, né? Definir objetivos que são comuns, né? E, de uma certa maneira, afastar as nossas próprias medidas, né? Para chegar em uma medida que é comum, certo? Que é uma hipótese comum, certo? Enquanto a gente não aprender essa dinâmica de trabalho, né, de gestão em equipe, de gestão compartilhada, né, a população vai ficar sofrendo com isso, né? E a população indígena é só um exemplo, né, de tantas outras, né, situações que a gente encontra na nossa situação. Então, é muito necessário, Hélito, essa aproximação das equipes, mas uma aproximação que seja operacional, que faça propostas conjuntas, que talvez não vão atender a 100% das expectativas das duas equipes, tá certo? De gestão, né? Mas elas vão atender a população, já vão ser uma resposta para a população, tá certo? Então, a minha contribuição nesse sentido aqui. Né? Obrigada, Marta. A gente está realmente assim, são 10h31, então vamos dar mais 5 minutinhos para o Nereu comentar, e aí a gente encerra a sala. A Aline está com a mão levantada, eu não sei se ela gostaria de falar, mas eu vou deixar primeiro o Nereu, né, fazer o comentário dele aqui, e depois a Aline, porque a gente tinha combinado lá no início que a comunicação seria toda via chat, tá? Mas, e a gente já está com o horário extrapolado, mas o Nereu faz esse comentário e aí eu passo para você, tá bom? Bom, gente, inicialmente, cumprimentar o Marco Antônio, e eu vou tentar bem rapidamente as 3 questões mais direcionadas à vigilância. Eu vou começar pela Sidneia, que comentou, que ela fez um comentário, que eu falei muito da integração das áreas das vigilâncias com as outras pontos de atenção, desde a atenção primária, a atenção ambulatorial especializada, a atenção hospitalar, e ela tem que estar presente em todos os pontos de atenção realmente, mas eu não destaquei a questão da necessidade de atuação entre as próprias vigilâncias e as próprias sub-áreas da vigilância em saúde. E, realmente, esse é um problema que nós vivemos, que a gente precisa atuar de uma forma muito importante na redução dessa fragmentação e dessa atuação, muitas vezes desarticuladas entre as próprias sub-áreas da vigilância em saúde, que a gente precisa atuar. Ela pergunta se os comitês de monitoramento de eventos poderia ser um espaço para essa articulação. Eu concordo, apesar que o comitê de monitoramento de eventos ele é muito mais voltado realmente ao monitoramento de eventos que podem se consubstanciar como uma emergência de saúde pública. Mas ela também pode ser um espaço para essa articulação. Agora, eu acho que o ponto principal para reduzir essa fragmentação vai estar no planejamento articulado. Nós temos que nos organizar no processo, isso não só para a articulação entre as vigilâncias entre si, mas também no processo de integração com os demais pontos da organização da rede de atenção à saúde. O planejamento precisa ser integrado. Eu não vou organizar uma determinada ação e chamar a área X, Y, Z para participar. As ações têm que ser planejadas em conjunto, assim como o monitoramento e a avaliação precisam ser realizados em conjunto. A Priscila perguntou se o cofinanciamento estadual aos municípios é obrigatório. O que é obrigatório necessariamente como atuação dos estados junto aos municípios é o apoio técnico e monitoramento das ações. O cofinanciamento, ele é recomendável, mas ele não é, a pergunta é se ele é obrigatório. Se você for pegar tanto a portaria de consolidação 4, no anexo 3, que define os princípios gerais de competência da União, Estados e Municípios, como a própria Política Nacional de Vigilância, os links estão na apresentação, que vai estar disponível para vocês no site. Não é obrigatório o repasse de recurso financeiro, mas é obrigatório o apoio técnico e administração. Agora, é recomendável que ocorra esse repasse. Aliás, vários estados já fazem repasse de recursos para os municípios, para a execução das ações de vigilância em saúde. O Davi Feitosa pergunta a respeito da integração das ações dos agentes comunitários de saúde, do ACE, em um mesmo espaço, e coloca a questão da unificação do território.
esses territórios precisam estar integrados. Agora, não necessariamente eu vou ter o mesmo território, até porque eu tenho um número de agentes de endemia geralmente inferior ao número de agentes comunitários de saúde. Depois o Fernando pode até comentar em relação a isso. O que é principal é que a ação seja articulada e integrada. O que a gente preconizava sempre era que a gente buscasse unificar, por exemplo, um determinado... Se eu pudesse compatibilizar, ao menos, as áreas de atuação dos ACS, as áreas de atuação das equipes de saúde da família, e distribuir os ACS ao longo do território da equipe de saúde da família, já seria um grande passo. E, para finalizar, mais uma vez agradecer e nos colocar à disposição sempre para qualquer dúvida, qualquer coisa, meu e-mail, nereu@conas.org.br, a gente está à disposição para qualquer esclarecimento e apoio. Gente, então, assim, quase cumprido, rigorosamente o horário, vamos encerrar aqui, reforçando o convite para o dia 23, né, que a gente vai estar aqui falando, vai estar apresentando o episódio 3, sobre atenção especializada, média e alta complexidade. A gente espera contar aí com a participação de vocês, esperamos também, né, que esse momento aqui de conversa tenha feito sentido para cada um de vocês que participaram, que nos prestigiaram, né, aqui nessa 1h30 de diálogo e de conversa. Então, mais uma vez, gratidão para vocês e esperamos contar com todos aí no dia 23. Grande abraço e, em breve, né, todas as apresentações estarão disponibilizadas no site do CONAS, tá? A do episódio 1 já está lá. Muito obrigada. E tchau para vocês e até a próxima. Obrigado pelas mensagens. Mais uma vez, muito obrigada pela manifestação. Obrigado pelos emojis aí que ficam subindo. Pois juntos a gente chega lá. Tá bom? Um grande abraço a cada um de vocês. Obrigada, amigo. De coração. Até logo. Parabéns a vocês. E parabéns para vocês que estão aqui na lida, com a mão na massa.